Olá, gente. Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão entrando aí na nossa live. Amém. Hoje a gente está fazendo um horário diferente, né, do que a gente costuma fazer. Os irmãos sabem. A gente tem feito sempre, né, às 8 horas da manhã, né, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, mas essa semana a gente está passeando um pouquinho, né? Não que a gente deixou de trabalhar, mas a gente está passeando um pouquinho, né? Aqui em Ubatuba, na cidade de Ubatuba, litoral norte aqui da cidade de São Paulo. E então essa semana a gente não está fazendo as lives pela manhã, mas vamos fazer uma live hoje aqui, com a permissão de Deus, né? Amém. Uma live nesta terça-feira à noite e também com a permissão de Deus na próxima quinta-feira à noite, tá bom? Vamos estar juntos aí nessas duas noites dessa semana, tá? Então vou dar um alô aqui para o pessoal que já está conosco, né? Ó, o Marcos Amaral já está dando a paz aqui, provavelmente está com a esposa, com a Márcia, né? A Shelei Chamilete diz que estava com saudade, viu? Ela mandou uma mensagem para mim em particular, diz que estava com saudade, né? Então, a Beatriz também, ó, Beatriz Bopré Laurindo está com a gente, né? A Cláudia Oquida já está dando boa noite aqui, boa a noite. Beth Celotti está dando boa noite, o Marcos Rodrigues, né? A Miriam Albano Rédua, boa noite, Miriam. Tá? Tô lendo o pessoal que escreveu aqui, tá bom? A paz do Senhor aqui, a Beth Gonçalves, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Meus pais também já estão assistindo aqui. Então, sejam muito, muito bem-vindos, todos vocês que estão conosco. Muito bom tê-los conosco, né? A gente sempre pede, se você puder ir aí curtindo, né, essa live, se você puder ir compartilhando, tá bom? Se você puder ir marcando alguém aí nos comentários, né, para nós alcançarmos também, né? O Antônio Carvalho também está com a gente, seja bem-vindo. Nós também queremos te dar assim uma opção de você deixar o seu pedido de oração, tá bom? Aí nos comentários, tá? O Marcos Rodrigues é da Igreja Avivamento Bíblico no Jardim Alvorada, em Santo André. Deus abençoe, Marcos. Muito bom ter você conosco, tá? Ó, a nossa irmã Sueli dos Santos também está com a gente, né? Seja bem-vinda, irmã Sueli, pastora, né? Pastora Sueli dos Santos. Seja bem-vinda aí conosco, tá? Então, quem quiser, gente, às vezes a gente não consegue ler, né, todos os comentários, todos os pedidos de oração, mas se você quiser deixar, tá, o seu pedido de oração aí nos comentários, no final nós vamos orar, tá, por todos os pedidos de oração e você já aproveita para deixar o seu pedido aí também, tá bom? Então, a Simone vai tomar a palavra aqui, tá? Ela vai cantar um louvor com a gente, né? Assim como a gente faz geralmente de manhã. Amém. Nós vamos fazer hoje aqui, vamos partilhar um texto da palavra de Deus juntos, tá bom? Então, vamos lá, se prepare aí, se ajeita aí no sofá aí de casa, né? Tá bom? Não se distrai agora com nada, hein? Verdade, tá bom? Hein, gente? Beleza? Então vamos lá. Amém, glória a Deus. Nós louvamos a Deus por essa noite aqui, amém? É muito bom a gente estar nesse momento. A gente sente falta, viu, gente? A gente já está até acostumado, né? Todas as manhãs a gente está junto ali compartilhando a palavra e é muito importante a gente assim ter esse período, né? De oração, de meditação na palavra. Isso faz muita diferença na nossa vida, né? Então nós decidimos assim essa semana assim não perder muito esse foco, né? Pelo menos uns 2 dias. Tirar esse tempo para buscar Deus junto com vocês, tá bom? Então eu quero começar lendo alguns versículos do Salmo 144. O salmista Davi diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha,
que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, e quem me submete é o meu povo. E aí ele diz nos últimos versículos, do 12 em diante, ele faz essa exaltação, né, ao Senhor, que ele diz que o Senhor é aquele, né, que adestra as nossas mãos para a batalha, as nossas mãos para a guerra, né, em tempos de crise, porque o nosso Deus, ele coloca aqui alguns atributos, né, que ele fala que Deus é fortaleza, Deus é alto refúgio, ele é escudo, ele é proteção, ele é a rocha, né, que está sobre a nossa vida, amém? Então ele diz assim, e depois como uma petição, o salmista Davi, do versículo 12 ao versículo 14, ele diz assim, diante dessa gloriosa presença de Deus e de tudo aquilo que ele é para nós, né, rocha, escudo, proteção, alto refúgio, que o Senhor possa fazer dos nossos filhos, ele diz assim, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a que assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então é uma promessa, né? Ele diz assim, aquele que tem Deus como Senhor, ele é aquele que é alcançado, né? Ele faz aqui essa petição ao Senhor, né? Sobre os filhos, sobre os celeiros, né? E que é uma promessa de Deus para aqueles que fazem do Senhor a sua rocha, a sua proteção, a sua fortaleza, o seu alto refúgio. Amém? Então fica aí essa meditação para você. Faça todo dia do Senhor a sua fortaleza, o seu alto refúgio, né? A sua provisão, né? O seu sustento, o seu Senhor. A misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida, tá bom? Então fica aí esses versículos guardados no seu coração, tá bom? Eu vou cantar um louvor que alguns na nossa igreja conhecem. Se você não conhece, você vai aprender hoje, tá bom? Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer se não entregaste, ó Deus, o meu coração? Na salvação caminho
Nesta noite, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui neste lugar. Ó Senhor, agradecemos, Pai, por este momento na Tua presença. Agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para buscarmos a Tua face e para ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite venha invadir o nosso coração e a nossa alma, que possamos ser renovados pela Tua presença, Espírito de Deus. Obrigado, meu Senhor, Tu és tudo para nós, Tu és o Senhor das nossas vidas e não existe coisa melhor do que estarmos na presença de Deus. Nós Te louvamos nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito possa estar ministrando os corações sobre cada lar representados aqui nesta noite. Pelo poder do Teu santo nome, fala ao nosso coração. Nós oramos de todo o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Muito bem, gente, amém. Nós estamos agora também, eu liguei aqui o Instagram, vamos ver se a gente consegue transmitir simultaneamente aqui pelo Facebook e pelo Instagram, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos aí, pessoal que foi chegando aí, né, depois que começou o culto aqui. A Sandra Regiane está com a gente, que legal, Sandra, seja bem-vinda. Olha quem está aqui dando amém aqui. A irmã, sabe quem é essa irmã aqui? Irmã Nadeja. Irmã Nadeja, esposa do irmão Ribamar, né? Nossa, que bênção, hein, irmã? Bom ter a senhora conosco, hein, na nossa transmissão aí, viu? Amém. Fica aí com a gente, irmã Nadeja, deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Arley Lopes, é o pastor, né? Pastor Arley Lopes, seja bem-vindo. A Carla Suzy Pereira, seja bem-vinda. Irmã Maria Pinto, lá de Cabo Verde, ó. Amém. A irmã Maria Pinto não tem tido mais condições de participar de manhã, porque ela voltou a trabalhar, né? Lá em Cabo Verde já acabou a quarentena, mas hoje ela está com a gente ao vivo aqui, ó, que legal, né? Amém. Enfim, todos os irmãos aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bom ter todos vocês conosco nesta noite. A Elisa, ó. A Elisa tá dando aqui boa noite. Boa noite. Ó. A Iranilda tá aqui no Instagram, dando boa noite também. Ó, entrou aqui o Luciano, Leandro, amém, né? Sejam todos bem-vindos, gente. Muito bom ter vocês conosco. Ó, a Juliana. A Juju Guedes. Juliana, nossa minha cunhada, né? Legal, irmãos. Bom, nós vamos ler um salmo, né? A Simone já começou lendo agora há pouco. Ela leu um salmo, ela cantou um louvor aqui, né? Para quem está chegando agora. Eu gostaria de ler com vocês hoje um salmo que é muito conhecido, né? Um salmo muito conhecido de todos nós, que é o salmo número 25, gente. Se você puder ter a sua Bíblia aberta aí na sua casa, né? Veja se você consegue aí, quem sabe, parar um pouquinho aí agora o que você está fazendo, né? Se for possível, né? Pegue a sua Bíblia, tá? Vamos juntos meditar um pouco aqui nas Escrituras. Eu estava lendo esse salmo hoje e eu até inclusive eu compartilhei um texto no meu perfil, acho que no perfil e na página do Face eu compartilhei um texto, um breve comentário, né, uma meditação sobre esse Salmo 25, depois se você quiser ler lá, tá bom? Mas vamos juntos, pega a sua Bíblia aí, ó. A gente está também com o Tiago Santos, está com a gente, dando boa noite, a Ana Regina Oliveira, né? Carla Suzy, sou cabo-verdiana. Ah, tá, a Carla é amiga da Maria Pinto, se não me engano, né? Carla Suzy, ó, duas pessoas da África, hein? Que beleza, hein? Duas cabo-verdianas conosco nessa noite, ó. O Beto de Navasques também, a Nil de Jesus, né? Renato está aqui também agora, ó, meu irmão.
Legal, gente. Então vamos lá. Salmo 25, nós vamos ler aqui, tá? Eu vou lendo aqui com vocês, são 22 versículos, né? Eu vou lendo aqui, vou comentando, tá? Simone também pode participar aqui, pode me interromper se quiser, falar também aquilo que Deus tem colocado no coração dela, tá? Mas a gente, nesse momento que a gente está vivendo, né, gente? A gente sempre pensa muito nesse momento, né? Porque a gente está vivendo um momento único, né? Eu sempre tenho falado isso, não é novidade. A gente tem vivido um momento único na história do nosso país, na história do globo terrestre, né? A gente tem vivido um momento único, né? Essa questão da pandemia, né? E todas as consequências que daí advém, tá certo? Então a gente termina lendo muitos textos, né? Com essa perspectiva, tá? Por exemplo, esse Salmo 25 aqui, eu estou com uma Bíblia aqui que tem o seguinte título, olha. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados, né? Então, a gente talvez, nós não estejamos como Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava sendo perseguido, né, por alguns inimigos que queriam o mal dele, né? Acredito que não é o nosso caso, né? Mas a gente tem hoje uma espécie de um inimigo invisível, que é esse vírus aí, que se a gente não ficar, né, assim, se a gente não buscar manter, né, um equilíbrio emocional, né, se a gente não buscar se alimentar, né, em Deus, na fé em Deus, na palavra de Deus, a gente pode também começar a querer ficar desesperado, né? Então, vamos ler esse salmo dessa perspectiva, né? Esse salmo fala muito, gente, sobre a direção de Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa nesses dias é da direção de Deus para a nossa vida, né? Nós vamos precisar, tá? A gente sempre precisou da direção de Deus, né? Mas nesse momento, né, nós vamos precisar da direção de Deus, né? Por exemplo, os pastores, né? Tem havido muito debate aí, eu tenho lido alguns posts de alguns pastores, né, que têm pensado como vai ser a igreja pós-pandemia, né? A gente precisa da direção de Deus, né? Mas não é só a igreja, como vai ser, né? Eu tenho falado, muita coisa vai mudar, né? Isso já é óbvio, muita coisa vai mudar. Mudando, mesmo, né? Quando a pandemia for vencida, muita coisa vai mudar. Relações trabalhistas, o jeito de fazer o trabalho nas empresas vai mudar, até nas escolas, nas faculdades, né? Vai ter muita mudança, né? Então, a gente precisa de direção, gente, né? E esse salmo aqui, ele fala muito sobre direção, sabe? E eu gostaria, então, de compartilhar com vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos ler versículo por versículo, tá bom? Então, começa aqui o versículo 1. Então, o salmista aqui, quem escreveu foi o salmista Davi, tá? Foi Davi quem escreveu esse salmo. Ele diz, então, a ti, Senhor, levanto a minha alma. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Davi, ele era uma pessoa muito devota, né? Vamos dizer assim, muito piedoso, né? Ele era uma pessoa realmente que tinha um coração. Ele como diz a Bíblia, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então ele realmente fazia de Deus a sua esperança, né? A sua segurança. Então ele está aqui dizendo, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele estava sendo perseguido por inimigos. Nós estamos passando um outro tipo de problema, mas é da mesma forma, irmãos. Nós temos que levantar a nossa alma ao Senhor, né? Clamar ao Senhor. Sabe, do fundo do nosso coração, de todo o nosso coração. Ele diz aqui no verso 2, Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, né? Então aqui é mais específico para a situação que ele estava vivendo ali de perseguição. Mas ele está declarando ali a confiança dele em Deus e é o que a gente tem que fazer, irmãos. Nós temos que, sabe, irmãos, nós temos que viver assim numa espécie assim de um espírito de oração, sabe? Espírito de oração.
a todo tempo, né? Você pode ter aquele momento de oração devocional, e devemos ter, né? Às vezes, infelizmente, a gente negligencia isso, mas sabe aquele clamor constante do nosso coração? Aquela dependência, aquela oração constante, clamando a Deus, pedindo a graça de Deus em todo momento, né? Ao levantar, ao deitar, ao assentar, ao andar pelo caminho, né? Estar sempre pedindo a graça, demonstrando a sua dependência de Deus, né? A sua carência da graça de Deus, tá certo? Então veja, no verso 3, o verso 3 ainda é no contexto que ele está vivendo ali, de ser perseguido, né, por inimigos. Então ele diz assim: na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa, né? Então, como se ele estivesse dizendo, confundidos vão ser os meus inimigos, aqueles que estão transgredindo injustamente, né? Mas serve muito para nós, mesmo nesse momento que a gente está vivendo, a primeira parte do verso 3, né? Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Então vamos colocar a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus. Pois aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, tá? Não serão confundidos. Aí, gente, ó, começa aqui no versículo 4, começa essa parte que eu falei para vocês, né? Que esse salmo, eu gosto muito desse salmo porque ele fala muito sobre a questão da direção de Deus, né? A direção de Deus, gente. Olha só o versículo 4, olha que oração linda, né? Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Voltamos aí no Face, né? Deu uma travadinha aí, mas vamos lá. Se der uma travadinha, aguarda um pouquinho. Espera que volta aí, tá bom, gente? Então veja, tá aqui, né, irmãos? Aliás, a gente tem que sempre lembrar, né, que os salmos, eles são orações, né, gente? Os salmos, o livro dos salmos é um livro de orações escritas, sabe? Eu sempre falo isso, o pessoal lá da igreja do Tucuruvi sabe que eu sempre digo isso, né? Que há momentos, às vezes, que a gente não tem forças para orar, a gente não tem nem palavras para orar. Então, abre um salmo e leia um salmo, porque os salmos são orações. O livro dos salmos é um livro de orações, né? Então, e muitas dessas orações, a gente vai se identificar, né? Vão se encaixar no momento que a gente está vivendo, na circunstância que a gente está vivendo. E é interessante, você pode ler o livro dos Salmos várias vezes. Cada vez que você lê, o Salmo vai ter uma aplicação. De acordo com a circunstância, né? Exatamente. De acordo com o momento que você está vivendo, o Salmo vai ter uma aplicação. Entende? Então, por exemplo, a gente está lendo o Salmo 25 hoje aqui, de repente aplicando esse salmo para esse momento, né, que a gente está vivendo, de pandemia, de crise financeira. Se você ler esse salmo daqui 6 meses, daqui 1 ano, de repente ele vai ter um outro enfoque, ele vai ter uma outra aplicação, o mesmo salmo, uma oração também, né? Mas vai ter uma outra aplicação. Então, olha, essa oração, então, como eu estou dizendo, o livro dos Salmos é um livro de oração, né? Então, aqui nós estamos diante de uma oração. E o que o salmista está pedindo aqui no verso 4? Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, né? Então, essa é uma oração que a gente tem que fazer sempre, ainda mais agora. Que Deus nos faça saber quais os caminhos dele para a nossa vida. Da direção certa. Que ele nos dê a direção, que ele nos ensine nas veredas dele, né? Para quem é empresário, né? Para quem tem o seu negócio, vai precisar da direção de Deus, né? Enfim, para todas as áreas da vida, né? Para a pessoa que tem o seu trabalho, enfim.
Todos nós vamos precisar da direção de Deus, irmãos, nesse momento, tá? Até para conduzir a nossa família mesmo, né? Sim, a gente claro. Precisa da direção de Deus também. Sem dúvida, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Bom, vamos lá, versículo 5, ó. Diz assim, olha, mais uma vez, tá vendo? Esse salmo tem muitos versículos nessa linha. Olha, guia-me, olha aí, oração, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Né? Por ti estou esperando todo dia. O Senhor é o Deus da minha salvação. Então guia-me na tua verdade. Olha aí, uma oração pedindo direção, direcionamento de Deus para esse momento que a gente está vivendo, né? Guia-me, Senhor, na tua verdade, né? Salmo 34 tem um versículo que fala, né? Também, não sei qual é o versículo, mas fala: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais sofrerão vexame, né? Isso. Então é a questão de você ter os seus olhos fixos realmente em Deus, né? Porque quando você tem a sua vida voltada para Deus, ele realmente ele guia o seu caminho, né? Você tem um caminho de sucesso, né? Um sucesso assim, não apenas sucesso financeiro. Quando a pessoa fala sucesso, eu já penso em dinheiro. Mas em todos os sentidos, né? Quando você coloca a sua vida diante de Deus, você tem uma vida abençoada, próspera, bem-sucedida, né? Você está com os seus olhos voltados para o Senhor. Então, olhe para Ele, seu rosto será iluminado. Amém, é isso mesmo, bem lembrado, né? Bom, nesse salmo aqui, a gente tem a oração de Davi, né? Porque ele estava sendo perseguido, né? Por alguns inimigos, tá? E ele pede, né? Que o Senhor livre ele desses inimigos. Ele pede a direção. Esse salmo fala muito sobre direção, mas esse salmo também expressa, né? O pedido de Davi pelo perdão de Deus, pelo perdão em relação aos pecados de Davi, né? Então veja, ó, o versículo 6, ele fala assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Verso 7, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor, né? Então você percebe, os dois versículos eles se completam, né? Eles se completam, o 6 e o 7. Por quê? No 7 ele está pedindo aqui, não te lembres dos pecados, né? E no 6 ele está pedindo para o Senhor se lembrar do quê? Se ele pede para Deus não se lembrar dos pecados, ele pede para Deus se lembrar do quê no 6? Do que ele está pedindo aí? 25:6. 25:6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Isso. A minha bondade. A minha aqui está benignidades, né? Então, veja, Senhor, não se lembre dos meus pecados. Até Davi está falando aqui dos pecados da minha mocidade. Não se lembre. Ao invés de se lembrar dos meus pecados, lembra-te das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade, né? Deus, gente, Ele é misericordioso, Ele é benigno, Ele é bondoso. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. Graças a Deus, né? Porque olha, como a gente sempre fala para a Fátima, acho que ela está por aí, a gente é terrível. O ser humano é terrível, né? Mas a misericórdia do Senhor é maravilhosa. E é isso mesmo, gente. Eu falo da minha vida, né? Como eu sou limitado também, como eu sei que muitas vezes eu entristeço a Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Então eu peço também essa minha oração nessa noite, que o Senhor não se lembre dos meus pecados, nem das minhas transgressões, né? Você sabe, gente, que alguns escritores, né, dizem que quanto mais perto uma pessoa está de Deus, vamos dizer assim, quanto mais comunhão uma pessoa tem com Deus, mais consciência a pessoa tem dos seus pecados. Pegou?
Pegou a visão? Né? Quanto Isaías mais... que disse, né? Ai de mim, né? Quando ele teve aquela revelação do Senhor, né? Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de impuros lábios. E eu vi o Senhor, né? Foi justamente quando ele teve a visão, né? Isso está em Isaías capítulo 6. Quando Isaías teve a visão de Deus ali, né? Do trono de Deus, aquela glória. Aí ele falou, né? Qual foi a reação dele? Quando você está diante da grandeza de Deus, irmão, você vê a sua pequenez. Quando nós estamos diante da grandeza de Deus, a gente vê o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos pecadores. Quando nós estamos diante da santidade de Deus, a gente entende o quanto nós somos pecadores, carentes da graça, da misericórdia, do perdão, da bondade, das benignidades de Deus, entende? Então, a pessoa que não tem consciência dos seus pecados, ela tem que ficar preocupada. Significa que ela não está perto de Deus, não. É uma coisa complicada, né? Porque tem pessoas que gostam muito de julgar o pecado dos outros, né? Mas não olham para si mesmas, que também são pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, nós precisamos pedir perdão, irmãos. Nós precisamos ter o nosso coração contrito, quebrantado diante do Senhor. Na própria oração, a oração que a gente fala, na oração do Pai Nosso, na própria oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, não é? O próprio Senhor Jesus ensinou a gente a orar assim. Então, esse é o modelo bíblico de oração, tá certo? Então, ele está pedindo aqui para Deus perdoá-lo, né? Segundo a misericórdia de Deus, lembra-te de mim por tua bondade. Então, ele invoca aqui, vamos dizer assim, ele invoca as misericórdias do Senhor e a bondade do Senhor, tá? Vamos lá. Olha o verso 8. Olha só que lindo. Bom e reto é o Senhor. Pelo que o Senhor vai fazer? Ensinará o quê? O caminho aos pecadores. Olha aí, gente. Mais uma vez a questão da direção, né? Deus é bom e Ele é reto. Então, portanto, Ele vai ensinar o caminho, gente. A gente está no momento que a gente precisa que Deus ensine para nós o caminho. O caminho que a gente deve andar nesse momento da nossa vida, da nossa história, né? Então, o Senhor ensinará o caminho aos pecadores. Olha o verso 9, de novo, olha, sempre nessa mesma linha. Guiará, direção, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho, né? Olha só, Deus vai guiar, tá aí no verso 9, Deus vai guiar e vai ensinar o caminho dele a quem? A quem, Simone? A quem? Vê aí, versículo 9. Como diz aí na sua Bíblia? Aos humildes. Aos humildes, né? Nessa minha tradução diz... Os humildes. Os mansos, né? Os mansos são os humildes, né? Então, quem é que Deus vai ensinar a gente? Os mansos, os humildes, né? Então, vamos baixar aí a bola do orgulho, da arrogância, da autossuficiência, né? Porque autossuficiente é aquele que acha que não precisa de ninguém ensinar, ele sabe tudo, né? O autossuficiente sabe tudo. Ele não quer aprender nada com ninguém, ele já sabe de tudo, né? Então aí não vai ser guiado por Deus, não vai ser dirigido. Então, para Deus nos dirigir, a gente tem que, como diz o pessoal brinca aí, a gente tem que descer do salto alto, sabe? Desce do salto alto, seja manso, seja humilde, e Deus vai guiar os mansos. Deus vai ensinar o seu caminho para os mansos, tá? Vamos lá, tem muita coisa boa aqui para a gente ler ainda. Vamos lá, vamos seguir aqui. 10, né? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para quem? Para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos.
Então, você vê aqui, mais uma vez, está falando de direção, de caminho, está falando de vereda, aqui, ó, todas as veredas do Senhor, os caminhos do Senhor, os caminhos que Deus vai te dirigir. Né? Todas as veredas do Senhor são misericórdia e são verdade, mas não é para qualquer um. Para quem que é? Está no texto aí. Né? As veredas do Senhor são misericórdia e são verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. São para aqueles que buscam praticar a palavra de Deus. Obedecem, né? Buscam obedecer, buscam viver no temor de Deus, né? Então é uma pergunta para nós, né? Estamos vivendo, gente, dessa forma? Nós estamos guardando o conserto do Senhor? Nós estamos guardando os seus testemunhos? Ou não? Há alguma área na nossa vida que precisa ser alinhada, consertada, acertada? A gente tem que fazer isso. Para quê? Para que Deus, né, dirija a nossa vida, né? Para que as veredas do Senhor sejam misericórdia e verdade para nós, tá? Vamos lá, verso 11. Olha aqui, mais uma vez ele volta à questão da confissão de pecados, tá vendo? Ele vai aqui, né, entremeando, né, os temas aqui. Verso 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Por amor do teu nome. Aqui, veja, interessante que lá nos versos 6 e 7, ele invocou o quê? Ele invocou a misericórdia, a bondade, a benignidade. Aqui ele está invocando o amor de Deus. Por amor do teu nome, Senhor, por amor do teu nome, perdoa a minha iniquidade, pois é grande, né? Então, gente, nós precisamos, sabe, nós precisamos ter um coração contrito e ir diante do Senhor, né, com o nosso coração contrito. Nós precisamos nos apresentar diante do Senhor, amém? Vamos lá, olha só, novamente, versículos que falam sobre direção de Deus aqui, verso 12, olha que lindo esse verso, começa com uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Você teme ao Senhor, Senhor? Eu acho que sim, né? Não é? Qual é o homem? Qual é a pessoa que teme ao Senhor? E aqui temer, gente, não é no... ter medo. Não é no sentido de ter medo, né? Ter medo de Deus. Temer aqui é reverência. Respeito, reverência. Respeito por Deus, pelas coisas de Deus, né? Você sabe que às vezes eu fico me perguntando para mim mesmo, será que eu não estou perdendo o temor de Deus? Não é? Todos nós precisamos fazer essa pergunta. Eu tenho me perguntado para mim mesmo isso. Será que eu não estou perdendo o temor de Deus? Eu não quero perder o temor de Deus na minha vida. Porque qual é o homem que teme ao Senhor, né? Aí diz aqui, verso 12. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Olha aí, gente. Né? Ou seja, está dizendo aqui que Deus ensinará no caminho que deve escolher. Quem que o Senhor vai ensinar o caminho? Aquele que teme ao Senhor. Né? Se você é uma pessoa que teme ao Senhor, tem o temor do Senhor no seu coração, a promessa aqui é que Deus vai ensinar o caminho para você, o caminho certo para você. E não é só, né, gente? Não é só, como a gente falou aqui, não é só nesse momento que a gente está vivendo aí de coronavírus, né? Mas é em tudo, né, gente? Em tudo, olha. É uma vida, né? Eu e a Simone, a gente conversa muito, né? Acho que dá para perceber, né? Que a gente conversa muito, né? Ele conversa mais. E a gente olha muito, às vezes a gente até conversa sobre as vidas, a gente conversa sobre a nossa vida, mas a gente conversa sobre a vida de outras pessoas que a gente conhece, né? Talvez a gente até conversou sobre a sua vida. Ixi! Mas a gente fica olhando, né, as escolhas que as pessoas fazem, muitas vezes escolhas erradas, escolhas equivocadas. E olha, tem certas escolhas que elas são muito importantes, né? A escolha da roupa que você vai usar não é tão importante, não é? A escolha,
sei lá, uma escolha do modelo do carro que você vai comprar. Não é tão importante. Que você vai comprar. Né? Uma casa já é uma coisa, né? Mas veja, há escolhas, né, que afetam, que vão afetar toda a vida da pessoa, gente. Há escolhas que são importantíssimas. Há escolhas. Por exemplo, né? Vamos dar alguns exemplos bem práticos. O casamento, por exemplo, né? Quem ainda não está casado aí, preste atenção. Pensa bem. Né? Olha, uma pessoa que casa, né? Modo de dizer, casa com a pessoa errada, né? Não tem a direção de Deus aí, olha, pode atrasar muito a vida da pessoa. Um casamento errado pode atrasar muito a vida da pessoa. Né? E outras decisões de mudanças, né? de cidade, de estado, de emprego, financeiro. Sabe? Tem algumas mudanças, algumas decisões que a gente toma, gente, que elas influenciam não só você, elas influenciam a sua família. É a sua família, né? Que vai sofrer, né? Ou vai ser beneficiado, né? Se a escolha for certa, né? Porque se você tem a direção de Deus, você vai escolher certo, né? Então, veja, se você escolhe, né, na direção de Deus, você vai ter benefícios, né? Se não, você vai ter consequências. Então, por isso a importância, né, de nós termos a direção de Deus, né? E eu gosto muito desse salmo aqui, porque esse salmo fala muito disso, de direção, né? Então, veja, está dizendo aqui que Deus ensina o caminho para quem? O caminho que aquele que teme ao Senhor deve escolher. Deus ensina o caminho para essa pessoa. Verso 13, vamos lá, que senão o tempo vai passando. A sua alma pousará no bem. Quem está falando de quem aqui? Do homem que teme ao Senhor. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. Olha que lindas essas promessas. Isso aqui dá um sermão. Né? De 2 horas. Dá um sermão aqui. Né? Olha as bênçãos para o homem que teme ao Senhor. Primeira bênção, Deus ensinará o caminho para ele, o caminho que ele deve escolher. 5 verdades. Segunda, tá vendo? Segunda bênção, a sua alma pousará no bem. Terceira bênção, a sua descendência herdará a terra. Né? Olha que coisa linda. Aí vem o verso 14, que é outro verso desse salmo que é maravilhoso, é um dos versos que eu tenho decor na minha vida, né? Que é assim, diz assim, olha, o 14. Não sei como diz aí na sua, mas eu vou ler aqui, você lê na tua aí, ó. A minha tradução diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Olha que coisa. Você conta os seus segredos para qualquer pessoa? Você conta para qualquer pessoa? Lógico que não. Tem pessoas que contam, né? Mas tem pessoas que contam. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor vai dar a conhecer a sua aliança, o seu conserto, para quem? Né? Não vai ser para qualquer um. É para aqueles que o temem. Olha, mais uma vez, né? Seria o quarto ponto aí da sua mensagem, né? O homem que teme ao Senhor. O segredo do Senhor, a intimidade do Senhor, não é para qualquer um. Deus não vai se revelar para qualquer um, gente. Né? Se você é uma pessoa ajuizada, porque tem umas pessoas que são desmioladas, mas se você é uma pessoa ajuizada, você não vai se abrir para qualquer pessoa. Você não vai contar os seus segredos, as suas intimidades para qualquer pessoa. Você vai contar os seus segredos, as suas intimidades para uma pessoa muito íntima, que você tem muita confiança. E Deus também não revela os seus segredos para qualquer pessoa. Deus não revela as coisas íntimas de Deus para qualquer pessoa. É para aqueles que o temem, aos quais lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança. Né? Então, gente, olha que coisa maravilhosa a gente
temer a Deus, né? A gente ter essa reverência, ter esse temor de Deus no nosso coração, na nossa vida, essa dependência, ter essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, porque se você tiver isso, é a você que Deus vai revelar os seus segredos, tá? Olha que versículo lindo, né, gente? E aí depois diz assim, ó, versículo 15, vamos lá, para a gente terminar. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Onde estão os teus olhos? Davi estava dizendo, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede, né? Muitas pessoas armavam para Davi, né? Davi era o rei e ele tinha inimigos. Muitas pessoas armavam para ele. Mas ele está dizendo aqui que o Senhor ia tirar os pés dele da rede, tá? E os olhos dele estavam continuamente no Senhor. Verso 16, vamos lá. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito, né? Ele estava nessa situação aqui, ele estava solitário e aflito, olha aí. Quantas vezes a gente não se sente assim, gente? Percebe como o livro dos Salmos é um livro de oração maravilhoso? É um livro de orações, né? Então ele está clamando aqui, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Verso 17, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos, né? Então, às vezes é como a gente tem se sentido, né, irmãos, nesses dias ansiosos, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a ansiedade não tomar lugar na nossa vida. Ele até diz aqui nessa tradução que eu estou usando, não sei como diz aí na sua. Alivia-me as tribulações. As tribulações do coração, né? Ó. Alivia-me as tribulações do coração. Essa tradução diz, as ânsias do meu coração se têm multiplicado, né? Tira-me dos meus apertos, né, gente? É um clamor, né? Um clamor. Muito bonito os Salmos, né, gente? A gente precisava ler mais, viu? O livro dos Salmos. A gente precisava ler mais a Bíblia, né? Mas o livro dos Salmos é um livro de orações que você tem que ler orando. Esse livro aqui ele é maravilhoso porque a própria leitura já é uma oração, né? Olha, versículo 18. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Né? Então ele está pedindo aqui para o Senhor, mais uma vez, ó, perdoa todos os meus pecados, né? E olha para a minha aflição, para a minha dor, Senhor. Olha, né? Verso 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Então, você vê que coisa, né? Davi foi um rei, ele era rei de Israel. Às vezes a gente acha, o rei tem vida fácil e tranquila. Não. Davi tinha muitos inimigos, né? Muitos desafios e desafetos, né? Desafios e desafetos. Então, ele está pedindo aqui para que o Senhor olha para os meus inimigos, né? Pois vão se multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Né? Verso 20. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti, né? Guarda a minha alma, guarda a minha vida, livra-me, Senhor. Não deixe que eu fique confundido. Por quê? Porque eu confio em ti. O Senhor é a fonte da minha confiança. Verso 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porque espero em ti. Mais uma vez, agora ele fala espero, né? No verso 20 ele fala confia. No verso 21 ele fala espero em ti. Então, e ele ora para que o Senhor, né, trabalhe no sentido de que a sinceridade e a retidão guarde o coração dele. É uma oração que a gente deve fazer também. E aí ele termina orando pelo seu povo, né, pelo seu país, vamos dizer assim, pela sua nação. Ele diz, redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Né? E é uma oração que a gente tem que fazer também pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso povo, né? Que o Senhor possa redimir o nosso povo, no caso, aplicando aqui para nós, o Brasil, de todas as suas angústias, né? Porque, infelizmente, o povo brasileiro também
tem sofrido bastante, já tem sofrido há muitos anos, né? Agora então com essa pandemia, com essa crise financeira, infelizmente tem sofrido mais, né? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então vamos cantar mais um louvor e depois a gente vai orar, pode ser? Então, não sai daí não, hein? Não sai antes da bênção, hein? Tá bom? Não levanta da cadeira e vai embora para casa ainda, hein? Espera um pouquinho aí que o culto não acabou ainda não, tá bom? Vamos louvar e depois nós vamos orar. Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido, me olhou quando ninguém me via. Ninguém tanto me amou, que por mim se entregou. Não sabia o que é amar e me ensinou o que é o amor. Amor, o teu amor, amor.
Amém, gente? Graças a Deus, né? Vamos orar então? Ok? Eu vou pedir para a Simone fazer a oração, tá? E nós vamos orar, né? Pelos pedidos dos irmãos que eventualmente escreveram seus pedidos aí. A gente não conseguiu ler, mas Deus já está ouvindo a sua oração a hora que você digitou aí, né? Amém. Nós vamos orar também, vamos orar pela irmã Marinete, né? Que ela caiu esses dias aí, ela me mandou um áudio. Nós ouvimos ela falou que caiu, né? Vamos orar por ela, vamos orar também a Nicole, sabe a Nicole lá da igreja? Sim. Das duas irmãs, ela pediu oração por uma pessoa, agora esqueci o nome dele, infelizmente, mas é um rapaz que está muito doente também, não é nem problema de coronavírus, é outro problema aí. Vamos orar, né, por esses pedidos aí, ó. Renata Rodrigues Colli, não sei quem que tá com a gente aqui, muito bom ter você, Renata. Oração por Fábio com depressão, olha aí, tá vendo? Então, Amém. certamente tem vários pedidos de oração aqui, né? Então nós vamos orar por todos esses pedidos agora, tá bom? Vamos concordar juntos. Amém, querido? Então, vamos orar, né, por esses pedidos de oração e aproveitar, né, que nós falamos desse salmo lá, até o último versículo fala, né, sobre a nação, né? Sim, que ele orou por Israel, né? Isso, e nós temos, né, a responsabilidade de estarmos orando pela nossa nação. Nós não podemos esquecer, irmãos. Eu sempre que assim posso, eu estou sempre lembrando, né? Não digo que paro toda hora, assim, todo dia, um período, mas eu estou sempre ouvindo as notícias, eu estou sempre orando em espírito, porque nós precisamos, como igreja, despertar para orar pela nossa nação, para orar pelo nosso governo. Eu acho que assim, tanto você quanto eu, a gente quer paz. A gente quer um país estabilizado, a gente quer ter, né, a nossa vida organizada, a gente quer ver um país abençoado, próspero, quem não quer? Mas nós precisamos orar, né, porque a gente sabe que a luta é grande, as batalhas são grandes, né, a situação, a polarização está muito grande no nosso país e nós precisamos orar, irmãos, precisamos clamar a Deus para que haja paz, né? Assim como Davi falou, haja paz em Jerusalém, né? Nos Salmos ele fala muito isso, que haja paz em Jerusalém. Nós precisamos orar para que haja paz no Brasil, para que haja restabelecimento, para que haja mudança, para que haja, né, equilíbrio na nossa economia, no nosso governo, no nosso país. Então, esteja sempre orando, nunca esqueça, tá? Para que Deus possa abençoar. Vamos orar? Amém. Senhor Deus maravilhoso, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, Amém. Por esses momentos onde aqui, Senhor, aprendemos um pouco mais da Tua Palavra. Amém. Deus, como é importante, Senhor, como é, Senhor, necessário que nós realmente estejamos na Tua presença, que nós possamos ter essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. Não venhamos a esquecer do Senhor num só momento da nossa vida, porque nós sabemos, Pai, que a nossa resposta, a nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra, como diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, este salmo tão maravilhoso, tão esclarecedor, um salmo realmente que fala que aqueles que temem ao Senhor, aqueles que guardam a sua aliança, aqueles que buscam a sua face, Senhor, o Senhor é aquele que não sonega bem nenhum para esses, e nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor está sempre atento a todas as coisas em nossa vida. Por isso eu apresento diante do Senhor nesta noite a vida dos meus irmãos. Amém, Senhor. Todos os seus pedidos de oração. Existem pessoas que estão com sérios problemas de enfermidades, sejam elas emocionais, como foi apresentado aqui, Senhor, nesta noite, como a depressão, pessoas sofrendo de depressão, pessoas sofrendo de crises de ansiedade, pessoas muito preocupadas, pessoas que estão nervosas e estressadas, Senhor, pensando, ó Deus, no futuro, na situação, ó Deus, nos desafios diários. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão vivendo esse tempo, Senhor, de crise depressiva,
Senhor, tanto ela tem alcançado, Senhor, não apenas os de mais idade, mas os jovens e crianças estão sendo acometidos por este problema emocional. E nós oramos nesta noite, meu Senhor, para que o Senhor possa estar visitando essas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor é aquele que pode, Senhor, mudar o quadro e a situação. E arrancar, Senhor, ó Senhor, esta ferida profunda destes corações. Nós oramos porque assim cremos. Oramos por pessoas que estão com problemas de enfermidade. São vários problemas e nós apresentamos diante do Senhor. Queremos também apresentar a nossa irmã Marinete, que caiu. Ó Deus, está aí, Senhor. Ó Deus, com este problema, machucou, Senhor, os ossos. Mas nós oramos por ela para que ela possa ter uma boa recuperação. Visita a sua filha nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Toma ela nas tuas mãos. Existem ainda pessoas que estão sendo, Senhor, infectadas com a Covid. Vira e mexe, nós ouvimos, Pai, pessoas que estão ainda passando por essa situação. Visita essas pessoas, Pai, tenha misericórdia, restabelece, renova, restaura sua saúde. E aqueles, Pai, que não tiveram, Senhor, nós que estamos sendo, ó Pai, guardados, continua guardando as nossas vidas, Pai, diante desta situação, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos todas as pessoas, os seus problemas, as suas necessidades, os seus desafios, em todas as áreas de suas vidas, que o Espírito Santo possa, Senhor, ministrar nos desafios, nos problemas, nas lutas, que o Senhor possa estar, Senhor, trabalhando, Pai, mediante a todas essas coisas sobre as nossas vidas, para que possamos ter força, coragem de enfrentarmos os desafios de cabeça erguida, sabendo que o nosso Deus é aquele que está conosco, que não nos desampara, não nos abandona em nenhum só momento. Pai, também como estava dizendo aqui, eu quero nesta corrente de oração, Pai, nesta mesma visão, neste mesmo propósito, estar com os meus irmãos aqui nesta noite, orando mais uma vez pela nossa nação, orando mais uma vez pelo nosso governo, orando mais uma vez, Pai, por toda esta crise que tem se instalado, seja ela política, econômica e governamental. Tantos são os problemas e as situações, Pai, mas nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor, nesta noite, a nossa nação, para que o Senhor venha restaurar, curar a nossa nação, para que o Senhor possa trazer, ó Pai querido, a vitória, trazer o equilíbrio, abençoar o nosso governo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos porque é responsabilidade nossa, a tua igreja, ela foi colocada na terra por muitos propósitos, mas por este propósito também de estarmos colocando o nosso país e a nossa nação diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, tira tudo aquilo que está oculto, traz em transparência. Deus, trabalha ali no poder legislativo, executivo e judiciário. Trabalha, Senhor, naquele Congresso Nacional, que o Senhor possa enviar ali os seus anjos, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando naquele meio, tirando toda a obscuridade, tudo aquilo que é o contrário, toda a corrupção que se instalou naquele lugar. Deus, que o Senhor possa levantar a bandeira do Senhor naquele lugar, Pai, em nome de Jesus, porque a partir do momento que aquele lugar é, Senhor, ó Deus querido, é trabalhado, Senhor, a partir do momento que aquele lugar é restabelecido, todas as outras coisas, Senhor, tomarão os seus eixos na nossa nação, e nós oramos como igreja e declaramos, meu Deus, que o Senhor vai nos dar a vitória. Em nome de Jesus, nós esperamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos força para que estejamos orando nesses tempos, que a nossa boca e a nossa voz não venha se calar, através da oração e do clamor e da súplica, em nome de Jesus. Sara, ó Deus, a nossa nação. Assim nós oramos e cremos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Continue orando aí na sua casa. Amém, irmão? Amém, gente. Graças a Deus. Bom,
Então, pessoal, permitindo Deus, na quinta-feira, tá? Na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, nós vamos fazer uma live aqui de onde a gente está. A gente está aqui na cidade de Ubatuba, né? Na casa dos meus pais aqui. Eles têm uma casa aqui, então a gente está aqui essa semana e na quinta-feira nós estaremos juntos aqui, permitindo Deus, para mais uma live, tá bom? Amém. Então esperamos vocês aí. Se puder, se ainda não curtiu o vídeo, curte aí, compartilha, tá bom? E Deus abençoe você, uma ótima noite de descanso para todos aí. Amém, tá bom? queridos. Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser, tá bom? Amém. Amém. Paz, tchau.